dentro do transtorno espectro do autismo, você pode ter, por exemplo, um autista nível 1 de suporte, que é uma pessoa que constituiu família, que fez uma faculdade, que cursou a universidade, que trabalha, que tem filho, que sustenta uma família, e Sim. ela está no autismo nível 1 de suporte. E você pode ter também dentro desta categoria um rapaz de 18 anos de idade que não sabe, que usa fralda, que não sabe tomar banho, que não sabe comer sozinho, que tem comportamentos agressivos, violentos, que se machuca. Então, o que a professora Uta Fritsche ela tentou explicar? Que são pessoas muito diferentes. Claro que a gente entende que existe um cerne ali, um core da doença que é mantida, né? Assim Sim. como quando você pensa, por exemplo, em pneumonia, existe um core da doença ali que é mantida, uma infecção pulmonar. Quando você pensa numa doença física, existe um centro comum ali. Mas no transtorno do espectro do autismo, um autista nível 1 e um autista nível 3 tem um cerne comum, que são os critérios diagnósticos, Sim, mas mesmo assim são pessoas muito diferentes. totalmente. Então, a discussão hoje na ciência é se continua sendo uma boa ideia manter todas essas pessoas dentro do mesmo espectro do autismo. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque uma ala mais radicalizada diria o seguinte: ah, então é para tirar o autista nível 1? Não, ninguém está falando isso. O que Sim. nós estamos dizendo é que essas pessoas apresentam características clínicas muito diferentes e o principal, elas apresentam intervenções muito diferentes. Então, quando você observa autistas falando, por exemplo, em rede social, eles são nível 1. Você não tem um autista nível 2, 3 de suporte falando em rede social na imensa maioria das vezes. Então, qual que é a ideia? Que manter essas pessoas todas no mesmo diagnóstico acaba invisibilizando as que têm um nível mais profundo de suporte. Por quê? Porque quem consegue se manifestar de forma eloquente e tal são os autistas nível 1 de suporte. E isso, essa já é uma percepção pessoal, né? As mães destas crianças nível 2 e 3 de suporte, elas sentem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque elas não se sentem verdadeiramente representadas pelos autistas nível 1. Por quê? Porque são pessoas totalmente diferentes dos filhos dela. Então, acho que essa é talvez a maior discussão que a gente tenha hoje é como reposicionar essas pessoas de modo que ninguém se sinta invisibilizado, de que Sim. ninguém se sinta prejudicado. Uma outra questão também é a questão de recurso público, né? Sim, Então, o recurso público, ele tem que ser mais destinado a quem tem mais mais necessidade. necessidade. Então, você não pode tratar o espectro como se ele fosse uma coisa única, porque ele não é uma coisa única. De novo, o que não significa que pessoas no nível 1 de suporte não precisem de tratamento. Claro que precisam, elas têm um transtorno neuropsiquiátrico, só que elas precisam de uma modalidade de tratamento que é totalmente diferente da modalidade de tratamento de pessoas no nível 2, 3, que são pessoas que têm um nível de Necessidade suporte maior. muito, muito maior, né? Aqui no Brasil, Patrícia, a gente tem desafios de tudo quanto é canto. Eu acho Em que todos só, os aspectos, né? Nina, eu acho que só muda, dependendo do teu nível socioeconômico, cultural, muda o desafio que você tem. Então, quando você pega pessoas que têm muito pouco acesso, e aí eu estou falando de recurso financeiro Sim. mesmo, tal, o desafio ele é diagnóstico. Aí você já está falando de pessoas que não conseguem ter diagnóstico. É do básico. O básico, é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Mas vamos supor que você já esteja um pouco além disso e você já conseguiu um diagnóstico. Aí você acha que os problemas começaram a se resolver. Não, aí começaram os problemas da sua vida, né? Aham. Porque aí você fica com um papel na mão, com um laudo ali, por exemplo, de autismo, deficiência intelectual, e aí você tenta dar o próximo passo, que é acessar terapias. E aí você tem um Primeiro mundaréu de impasse. problema nisso, né? Eu falo para essas mães, é como se essas mulheres estivessem tentando empurrar o Everest, assim, É, né? é Você isso. sabe que não vai dar certo aquilo lá. É, e se você, vamos dizer agora que você esteja um passo além e que a questão econômica não é mais um problema para você. Você fala assim, não, eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar isso aqui, coisa e tal. Aí vem um outro problema que é a qualificação dos profissionais. Então, Exato. nós não temos num território do tamanho do Brasil
em todos os cantos, a gente não tem profissionais qualificados. Claro, você veja, nós estamos aqui em Uberlândia, né? Que já é uma baita de uma cidade desse Sim, estado e tal. Mesmo aqui, a gente estava conversando ontem, você tem dificuldade. E nós estamos exato. falando de uma das principais cidades do estado. Agora, você pega e caminha 200 quilômetros para o interior do estado de Minas Gerais. É muito difícil. É muito mais É muito difícil. difícil. É. E isso provoca uma competição que eu entendo que é o jogo do mercado, mas ela é desleal. Por quê? Porque quem tem mais dinheiro vai conseguir contratar os melhores profissionais. E aí você faz um funil invertido nisso aqui, né? Sim, Quer dizer assim, quem tem menos dinheiro, além de ter dificuldade no acesso ao diagnóstico, ainda vão ter vai tendo, profissionais menos qualificados. claro, você vai tendo uma dificuldade extrema para conseguir profissionais mais qualificados, né? Tem uma coisa que eu gosto sempre de pensar também que é o seguinte, né? Imagine um profissional que ele tem uma formação boa, ou seja, ele fez Sim, uma boa faculdade, ele é um cara estudioso, estudou. coisa e tal. Mesmo para essa pessoa, existe uma curva que é uma curva de aprendizado. É que nem eu sou um sujeito que eu sempre estudei, mas quando eu me formei há 26 anos atrás, o meu conhecimento ele era insignificante. Conforme eu fui estudando, a minha curva de aprendizado ela foi se formando. Então, quando você porque, claro, as pessoas percebem que existe um mercado para isso e começam a fazer mais faculdade de psicologia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, coisa e tal. Só que não resolve muito a gente jogar uma quantidade enorme de profissionais no mercado, porque essas pessoas estão numa curva de aprendizado, mesmo que elas sejam ótimas, super Sim, esforçadas, mas elas estão numa curva de aprendizado aqui. Qual é o problema? Existe quando essas pessoas tentam começar a atender, a gente pede para elas atenderem uma criança autista. Só que o problema é que o autismo é provavelmente o transtorno neuropsiquiátrico da infância mais complexo que existe. Então, é mais ou menos, eu faço essa analogia, é como você pegar um cara que acabou de tirar a carteira, ele já tem a carteira, ele pode dirigir um carro, e aí você dá um carro da F1, da Fórmula 1 para ele dirigir. Ele não uhum. consegue. Não, É impossível. Por quê? Porque ele tem carteira, mas ele não consegue dirigir aquela máquina. Então, você pedir para um sujeito que tem 2, 3 anos de formado atender uma criança autista é virtualmente impossível por mais boa vontade que que ele aquela tem. pessoa tenha. Aí você entra num outro jogo, que aí você diz assim, tá, mas então você tem que começar a se formar. Aí essa pessoa começa a tentar acessar formação. Novas É muito formações. caro no É. Brasil. É muito caro no Brasil. A gente tem um instituto, eu e a Emília Gama, que a gente chama de IEPSIS, né? É um instituto de formação. E a gente tenta a todo custo manter formações a um preço que você consiga oferecer uma formação de excelência, mas a um preço que seja praticável. Acessível. Praticável no Brasil. O Brasil é um país de pessoas pobres, Patrícia, eu sempre Sim, falo isso. Às vezes eu tenho a impressão que a gente, aqui no Brasil, fala como se a gente estivesse falando de países europeus, por exemplo, ou de regiões ricas dos Estados Unidos. Nós somos um país de pessoas pobres, ou seja, quando você vai exatamente. oferecer intervenção, quando você vai oferecer formação, você não pode perder essa perspectiva que nós somos um país de pessoas pobres. A nossa classe média no Brasil, ela é formada por pessoas que não têm recurso para acessar conhecimento. Então, isso é mais um complicador, né? E eu vejo que existe eh, uma agonia muito grande, Sim, uma né, angústia, né? da informação que você tem o direito, mas que ele não saiu do papel. Sim, Então, e muitas vezes algo que é um alerta também que eu trago, sabe, para as famílias, para as mães como eu, é entenda qual direito o seu filho realmente precisa naquele momento. Nós estamos falando de uma vida inteira. sim. Então, assim, muitas Mas vezes eu para recebo aquela a história. informação que meu filho tem determinado direito, eu quero agora, mesmo que ele não esteja precisando, vamos supor. Aham. Então, é realmente identificar qual é Qual é a necessidade, qual é a prioridade necessidade, daquele momento? porque isso vai te trazer um desgaste muito grande. E nós sabemos, né, Paty, que a família, a mãe, É muito em afetada, desgaste, né? em sofrimento, é uma questão de saúde mental Sim. e que vai interferir na família inteira também Sim. e no desenvolvimento ali do filho para estar bem. Porque se eu não estiver bem, meu filho não vai Não vai. estar também bem. Claro que a gente se doa muito mais, a gente vai até o nosso limite, mas é importante ponderar justamente quais vão ser as nossas batalhas. Porque Que guerra que eu quero entrar, né? é, Em que guerra momento, que né? eu quero escolher quais são. É, Então,
Esse é o meu recado, assim, bem importante para vocês nesse sentido. Até na educação, a gente sabe que a gente enfrenta muitas barreiras para Sim. realmente ter uma educação inclusiva, né? Então, e aí no que diz respeito à parte escolar, qual que é a tua principal orientação para essa família? O que nós enfrentamos, o que eu mais tenho de demandas, assim, né, de procura é matrícula mesmo, ali no comecinho já. O básico, né? O básico, eu não consigo matricular, então o que eu faço? Se eu tiver matrícula negada, a gente sabe que não pode, mas daí, né? Então, teve a matrícula negada, primeiro passo, na verdade, é antes da matrícula, que eu falo. Antes da matrícula, eu quero matricular meu filho na escola. Em determinada escola, eu vou entrar em contato por e-mail, por WhatsApp e perguntar se tem vaga naquela turma, naquele período que eu quero matricular o meu filho. Falar que é antes de autista. qualquer coisa. Aí eu tenho a prova que tem vaga. Porque a gente precisa provar. Sim. Né? Não tem como eu exigir um direito dizendo que eu não tenho e soltar por aí. Provei, vou visitar a escola. Visitei a escola, gostei, informo. O meu filho tem transtorno do espectro autista. Como é que vocês atendem aqui? Vocês têm um atendimento educacional especializado? Se ele precisar de um acompanhante especializado ou de um profissional de apoio, tem essa disponibilidade? Aí sim. Só que daí se essa vaga sumir, aí você sabe que está tendo um crime de discriminação que não pode, está negando essa vaga por conta do autismo ou qualquer outra deficiência. Sim. E se essa vaga também dificultar, também é considerado crime de discriminação. Sim. Porque o que eu escuto muito, isso não aconteceu comigo, a negada de vaga já aconteceu comigo. Já também, né? Já, mas, aí agora então eu preciso que você faça uma avaliação neuropsicológica, passe por uma consulta com o neuro. Ele toma um medicamento importante, né? Tomar. O que a escola tem a ver com isso? Não pode. E o que ela sabe do medicamento, né? E aí é dificultar a matrícula Sim. também. Então leva isso, faz um boletim de ocorrência, aí o próximo passo é esse. Comprovei primeiro que tinha vaga. Tive a vaga negada ou dificultada. Sim. Delegacia, boletim de ocorrência. Primeiro passo. Olha isso, Vou gente, informar. passo a passo, hein? Fiz o boletim de ocorrência, informo o nome da pessoa que me atendeu e tudo. É porque eu quero ferrar a escola? É porque eu sou mal? Não, né? Não. É só o direito. É um direito e eu preciso informar dados para que políticas públicas sejam eficazes. Sim. Então, naquela região está acontecendo tanto isso, medidas serão tomadas com muito mais eficácia mesmo, porque Argumentos, precisa né? de dados, não tem como fazer política pública boa sem dados. Sim. E aí, também, boletim de ocorrência e depois denúncia na Secretaria de Educação. Aí nós temos essas informações e as medidas serão tomadas, certamente. Sim. E tem que fazer. Gente, façam. Não é nós mais... não vamos ter onde matricular nossos filhos daqui a um tempo. Porque Sim. se aqui não deu nada, não aconteceu nada, na outra também não, na outra também, todo mundo vai negar, todo mundo vai dificultar. Outra coisa, material adaptado, profissional de apoio ou acompanhante especializado, que são esses dois termos, tá? Legalmente que nós temos, e o acompanhante terapêutico não é obrigação da escola, tá? Sim. É da saúde, terapia. O que você, na sua experiência clínica hoje, você vê? Então, a pessoa vem antes do diagnóstico. Sim. Né? Antes de mais nada, é o ser. Sim. Né? O diagnóstico, ele faz parte do indivíduo. Sim. Mas, quando a gente está falando assim de espectro, o que é o espectro? É infinitas possibilidades. Uma pessoa não é igual à outra. Exato. Então, não é porque tem um diagnóstico e que eu conheci alguém que tinha, né, o mesmo diagnóstico, que tinha tais limitações, que aquela criança vai ser igual, né? Então, são infinitas possibilidades. É entender que tem uma forma diferente desse cérebro funcionar, Sim. que pode trazer prejuízos. Então, as habilidades socioemocionais, elas precisam de um pouco mais de intervenção, de estímulo, porque não é algo tão nato Sim. quanto as crianças com desenvolvimento típico, né? Então, os estímulos que a gente faz no dia a dia para uma criança neurotípica não são tão suficientes, às vezes, para esse tipo de desenvolvimento. Então, eu vou precisar ater a esses detalhes, né? Da promoção do desenvolvimento. Mas eu não posso definir a vida, definir futuro, né? É arregaçar as mangas e olhar para a realidade, né?
e trabalhar, Avançar. né? Trabalhar porque o cérebro ele tem essa plasticidade, Sim. né? Então, o que é essa plasticidade? É a capacidade de aprender habilidades novas. Sim. Com intervenção, com estímulo, a gente é capaz, todos nós, né? A criança também, dentro do espectro, pode avançar com intervenções e estímulos apropriados, né? Claro. E vindos no momento oportuno. Quanto mais tempo a gente demora, é claro que a gente vai perdendo um pouco dessa habilidade, né, plástica. Um adulto, um idoso, por exemplo, para aprender música, né, ele não treinou na infância. E ele vai ser estimulado na vida adulta, é muito mais difícil. Uma segunda língua na vida adulta é mais difícil. Nem me fale. Então, a importância do diagnóstico precoce é porque, justamente, eu tô com esse cérebro mais moldado. A chance de oportunidades é muito maior, né? Isso. Mas não quer dizer que se eu tive o diagnóstico na adolescência, na vida adulta, não tenha nada para ser feito. Sim, sempre tem. Sempre né? tem. Eu falo que o melhor dia de começar é hoje. É hoje que eu descobri isso. Então, é hoje que eu começo. Eu já peguei mães aqui que receberam diagnóstico na adolescência. Nossa, Patrícia, mas eu perdi toda a infância. Eu falei, não, é daqui pra frente. Não adianta, a gente não consegue voltar no tempo. Mas daqui em diante eu consigo transitar com ele e desenvolver daqui pra frente aquilo que é possível ser feito. Porque não adianta, a gente não volta. E assim, eu fico olhando muito para minha mãe, né? Não se falava no diagnóstico de autismo antes. O meu irmão não tinha tantas limitações, assim, teve dificuldade no aprendizado escolar, mas eu fico vendo a sabedoria que ela teve. Então, não se falava, por exemplo, de alterações sensoriais, né? Como a gente fala não existia, hoje, né? E eu lembro que meu pai comprou um Fusquinha. Então, Fusquinha pequeno, né? 4 filhos. Nossa. E para sentar os 4 atrás, éramos crianças, mas o meu irmão ficava muito incomodado, ele não aceitava, porque esbarrava nele, encostava nele, e ele ficava muito desconfortável. Hoje a gente fala, até desregulava, né? O que minha mãe fazia na ocasião? Punha ele para sentar na frente e ela sentava atrás. Olha só. Eu, com meus 7 aninhos ali, achava um absurdo. Mamãe cedendo no lugar dela por conta Mas dele, ela sabia, né, que alguma coisa tinha diferente. Então ela tinha uma sabedoria, ela sabia que precisava fazer alguma adaptação. Então ele só aceitava sair com a gente se ele fosse na frente. Mas hoje eu fico vendo, gente, o tanto que na época deveria ser desconfortável para ele. Né? Então, assim, pequenas mudanças ela fazia, mesmo sem ter todo esse conhecimento que a gente tem hoje. A sabedoria que a mãe têm muito. Eu falo mãe, mas é pai, é família, né? Avó. É porque geralmente é a mãe que tá ali, né? Mais próximo, né? O irmão ficava muito nervoso e falava que quando a mamãe dava um banho nele, assim, ele toma banho sozinho, mas ela às vezes, né? Pegava para dar uma faxina. Uma faxininha. E ele reclamava muito que ela esfregava o cabelo dele com muita força, que machucava o ouvido. Então falava assim, como se ela estivesse fazendo uma violência com ele ali. E agora, conversando com ele que está comigo, né? A gente vai reconstruindo essa história. Eu tenho professores meu lá que eles têm um perfil para atender os pequenininhos, que eles tiram onda, que eu olho assim, eu falo, meu Deus. Mas se você coloca eles para atender um adolescente, já trava. Não que ele não seja um profissional ruim, mas já trava. Eu tenho profissional meu lá que ele tira onda com os adolescentes e adultos, mas se colocar o pequenininho para ele, não dá conta. É então, perfil, né? É perfil. Então não existe... E tá tudo certo tá isso daí, tudo né? certo, não tem problema nenhum. Sim. Né? E em qual momento encaminhar para as artes marciais? O que a gente tem que entender? As artes marciais, elas são movimento. Certo. A gente trabalha ali o exercício movimento, full time. Sim, é motor. É motor. Hoje, mais de 80% dos autistas têm o quê? Comprometimento motor. Sim. Ixi, muito mais do que a gente imagina, Então, quando o professor de artes marciais, ele tem o conhecimento do autismo, quando ele tem ali a base para atender esse público, a intervenção é imediata, quanto antes melhor. Porque quando a gente fala de arte marcial, eu sempre falo isso, as famílias, é muito comum as famílias chegarem no espaço e falar assim, ai, estou trazendo meu filho aqui para trabalhar a disciplina e o foco. Sim. E daí eu olho para a mãe e eu falo assim, mãe, então vou te falar uma coisa. Se você quer trabalhar a disciplina e o foco do seu filho, coloque em qualquer esporte. Qualquer esporte que tem um bom profissional vai trabalhar a disciplina e o foco. Sim. Vamos olhar para as artes marciais além da disciplina do foco. Quando eu falo de artes marciais de forma estruturada, eu estou falando de uma melhora motora ampla. Sim. Eu estou falando de uma melhora motora fina.
Eu estou falando do tempo de ganho de atenção, Sim. frustração, uma das maiores dificuldades nós Quantas temos com as habilidades? nossas crianças, trabalhar a frustração, Sim. socialização, autocontrole, autoconfiança, desenvolvimento do amor próprio, conhecer o próprio corpo, entender que o seu Identidade. corpo, identidade, Que legal. pertencimento, Sim. cuidado. Uau. Olha Quanta coisa. quanta coisa. Comunicação, Sim. turno de fala. Eu vi você falando lá e falei, gente, que interessante. Você quer um exemplo? Não sou fonoaudiólogo, tá? Mas, assim, princípios ali, né? Que a gente aprende a falar alguns dos inúmeros princípios. Copiando ação. Sim. Se eu não sustento o contato visual, como que eu vou copiar ação e desenvolver? Não vai. Não vai. A arte marcial trabalha o aumento do contato visual, esse ganho do tempo de atenção de forma natural, sem ser invasivo. Sim. Outra forma que a gente precisa para conseguir falar, controle do core. Se eu não tenho um controle respiratório, como que eu vou? Aham. Arte Vai ficar marcial ofegante. trabalha o controle respiratório o tempo todo. Uau. Então, olha como que a gente precisa olhar para as artes marciais além da Da disciplina do foco. luta que às Da vezes... luta em si. A luta é Exato. só a cerejinha do bolo. Sim, é o plus. É um plus, é você olhar os movimentos. Tanto que dentro das 28 práticas baseadas em evidência, nós temos lá o exercício e movimento como uma prática baseada em evidência. Eu pego a criança numa aula individual. Ah, mas isso não é inclusivo. Não é inclusivo, fica quietinho aí primeiro, vamos entender. Sim. Vou pegar essa criança no individual, eu vou ver quais são as áreas que eu posso potencializar. Sim. Pô, Isso essa é muito criança bom. ela é muito insegura, eu vou trabalhar essa segurança dela. Sim. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, tá bem, eu vou pegar uma criança da mais ou menos a mesma idade e vou começar a colocar em dupla. Para ver como que vai se sentir, como que vai ser a segurança. Deu bom em dupla? Vamos manter em dupla? Tá muito bem em dupla. Daí o que eu faço? Eu migro para um grupinho de 4 aluninhos. Sim. Mantenho Então, mais ou menos na mesma na mesma faixa. faixa etária. A criança está muito bem no grupinho de 4 aluninhos, desenvolvida. É a hora que eu falo tchau para a mãe. Aham. Eu chamo a mamãe, pode matricular na academia regular, que ele Que está agora pronto ele vai. para ir para o regular. Uau. Olha que Esse é o legal. objetivo de treino. Isso é ser inclusivo, Sim. com inteligência, Sim. com propósito, com sabedoria e com metodologia. Então, quando a mãe sinaliza um problema, é porque ela já esgotou várias possibilidades dentro dela, de que aquilo não seja nada. Então, a gente, em vez de só falar, essa mãe é muito preocupada, essa mãe é um exagero, antes da gente taxar a mãe dessa forma, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa e entender de fato o que está acontecendo com aquela criança. Na verdade, essa mãe já vem há algum tempo sinalizando, questionando algumas pessoas, inclusive da família. E ela já chega na consulta, se percebe que ela está sozinha na queixa. Porque é muita gente falando, é assim mesmo, espera mais um pouco, o seu marido demorou para falar, não sei quem Ainda da vai família. falar, tá em Exato, tempo, né? Tá no tempo, É. cada criança tem seu tempo. Ainda hoje, embora a gente veja muito mais pessoas se atualizando, estudando sobre o assunto, sobre a importância do diagnóstico precoce, ainda a família sofre com essa ideia de que não, que está tudo bem, que temos que tolerar o atraso. E a gente não tem que tolerar o atraso. E às vezes, Patrícia, a impressão que eu tenho é que nós estamos inseridos nessa bolha que a gente vê muito bem isso e enfatiza a importância de tratar e estimular qualquer que seja o atraso. Aham. Mas a sociedade não está com essa visão. Sim. E se você anda um pouco, você pergunta na rua, você sabe o que é autismo? As pessoas não sabem. Não sabem. É a gente. A sociedade não está pronta. Não tá. Não tá. E assim, Patrícia, as pessoas têm às vezes uma visão, que eu sou médica, então para você foi mais fácil. Aham. E na verdade não, porque eu, assim como muitas mães, veem alguma coisa que eu não sabia nem explicar o que era, Sim. né, no meu filho, que eu até sinalizei que só quando ele fez 1 aninho que o autismo veio na minha cabeça a primeira vez. Sim. Mas eu já vinha juntando vários sinais. Várias pecinhas. Várias pecinhas anteriormente a isso.
E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei ao ponto de ele estava com 24 meses e eu realmente ter definido, olha, ir atrás do diagnóstico e não conseguir. Então, assim, as mães, elas passam por mais do que um médico. Sim. Né? Às vezes já passou na fonoaudióloga antes. Principalmente por causa da fala, né? Exato. Para você ter uma ideia, na época eu estava só dentro da UTI, eu conversei com uma fono. Mas você vê, na UTI é especialista em disfagia. É outra coisa, é outra outro área. campo. Aí eu falei assim, olha, com quanto tempo que eu procuro atendimento para o meu filho com atraso de fala? 5 anos foi o que ela me passou. Ai, Deus. Então, você vê, eu fui né, pescando várias situações. Né? E eu tento colocar sempre a mãe como pivô dessa inter-relação. Achei maravilhoso o que você falou, porque é isso. Porque, assim, nós temos dificuldades com profissionais. A gente não conhece, é muita gente. Todas as agendas muito cheias, Sim. né? Então, e as pessoas são difíceis, não é só o médico, não é, enfim. A gente tem que colocar a família como participante para fazer essa interligação. Além da família conseguir participar e entender como que está sendo o tratamento do seu filho, ela consegue fazer com que todo mundo se converse, porque assim, senão fica um jogando para o outro. Sim. E aí quem que não evolui é a criança. Sim. Então assim, vai para o médico para ver se ajusta a medicação. Aí eu falo, vamos intensificar isso aqui para ver se melhora o comportamento. E aí fica cada um fazendo um pouquinho e ninguém está fazendo uma coisa homogênea. Todo. Exato. Então, assim, eu coloco muito a família como participante, né? Aquela aprendizagem. Esse conteúdo aqui é tanto para profissional quanto para as famílias. Para famílias saberem como melhor brincar, fazer dinâmicas com a criança em casa, não engessar ela a fazer sempre da mesma forma. Usar o cotidiano, né, Fran? Exato, e motivar. Não adianta eu querer trabalhar a aprendizagem, a alfabetização com a minha criança, sempre pegando uma folha e um lápis. Eu tenho que pegar um canetão de quadro e fazer ela escrever no vidro. Eu tenho que pegar uma garrafa PET. Reinventar. Exato, pega a garrafa PET, tá calor, faz um furo com prego, claro, o adulto, né? Faz um furo com prego ali na ponta da garrafa PET, fecha, leva ela para desenhar letra na parede, trabalha a motricidade, trabalha a força, tônus, aderência da mão segurar, preensão. Pega um spray e brinca com ela de fazer a letra em tamanho maior na parede, trabalhando a preensão de ação, que futuramente vai trabalhar essa mãozinha, preparar para o recorte. E o quanto que a criança vai ficar interessada num tipo de atividade desse. Exato, e tu tá flexibilizando formas de ensinar e mostrando que a aprendizagem pode ser divertida, pode ser motivadora a ponto dela querer fazer mais coisas. Sim. E a ponto da gente conseguir passar uma tarde com a nossa criança, estimulando o cognitivo dela e não só deixando ela no telefone. Uau! Não é? Fazer brincadeira, interação, estar com a nossa criança. Tempo de qualidade, né? Então a gente falou muito hoje sobre como motivar. Depois, como a gente consegue fazer com que a criança retenha a atenção. Porque se ela está motivada, muitas vezes nós temos o déficit de atenção. Sim. Que é uma das comorbidades que mais acometem o autismo, né? Sim. Então ali como a gente sustenta a atenção dessa criança, como a gente trabalha a flexibilidade também na atenção alternada. Brinca um pouquinho, dá um intervalo, trabalha a motivação, trabalha tempo de espera, trabalha controle inibitório, volta a fazer mais um pouco, faz um passo a passo de atividades com a nossa criança. Ela não precisa fazer uma folha inteira, eu posso dobrar essa folha, ela fazer parte por parte e eu dar pequenos intervalos. Eu posso usar uma régua para ela selecionar o que ela vai fazer. A gente só vai ler essa linha pequena, vai estar selecionado. Eu posso pegar uma folha colorida, cortar janelas nessas folhas. Gente, olha o tanto de atividade, olha isso. Para ela sustentar a atenção só naquele quadradinho. Puxa a folha, vamos sustentar nesse outro quadradinho e fazer com que ela se motive para fazer do início ao fim. Não termos comportamentos de recusa, fuga, né, de variabilidades inúmeras que a gente conhece, que a criança consegue fazer fuga e a gente muitas vezes não
consegue resgatar. Sim. Então, pequenas partes, trabalhar esse sustento e repetir muitas vezes, porque a gente quer que ela memorize. E não é a gente falando uma vez que ela vai aprender, até aprende, mas a gente quer flexibilidade. Então, a gente vai repetir, repetir, repetir de formas variadas para conseguir fazer tanto com que essa aprendizagem se estabeleça, mas também que ela consiga executar de diferentes formas e em diferentes lugares. Uau. A aprendizagem da questão de letramento, de alfabetização que vem antes de tudo isso primeiro nós precisamos ter vocabulário. A minha criança de 2 anos pode ser extremamente hiperativa e não conseguir reter o sustento da atenção por um período prolongado numa atividade, por mais que ela goste. Então eu preciso trabalhar funções executivas. Eu não preciso esperar ver um prejuízo gigantesco no desenvolvimento para eu começar. Estou vendo que a minha criança não para, estou vendo que estou tendo um atraso de linguagem, estou vendo que a minha criança está muito desatenta, estou vendo que está tendo atraso ali de motricidade. Bora fazer uma integração de tudo isso e estimular a aprendizagem dela com o todo. Então não temos aí, a partir dos 2 anos a gente já consegue essa interação então com a neuropsicopedagogia. Exatamente, e aí a gente vai dessa idade até onde a gente quiser aprender na vida. Vamos até a trabalhar com estimulação cognitiva para idosos, né? Uau! Isso Agora aí. você foi longe. Isso aí, claro que vai da especialidade de cada um, né? Não é que, tem neuropsicopedagogia, eu vou entregar minha criança de 2 anos. Conheça o profissional primeiro, analise como é a questão da dinâmica de trabalho, o conhecimento, a abrangência. A especialidade. Exato, porque tem profissionais que são excelentes com desenvolvimento infantil, mas não sabem nem avaliar a questão do idoso, não sabem avaliar como a gente desenvolve habilidades para uma criança, um adolescente. Muitas vezes tu vai entregar para um neuropsicopedagogo, vai chegar lá, vai querer fazer alfabetização com uma criança de 12, 13 anos, se ainda não teve até essa idade a questão do estabelecimento da questão de reconhecimento de letras, união de sons para formar palavras, eu não vou trabalhar mais a alfabetização. Posso até trabalhar em paralelo, mas eu vou trabalhar a aprendizagem da vida diária. Sim. De como eu fazer um melhor desenvolvimento na prática para essa pessoa. Esse indivíduo ele precisa saber fazer um sanduíche, a ordem que é colocado os ingredientes, ele precisa saber fazer uma comida, precisa saber fazer tomar banho. Claro que eu não vou trabalhar sozinha, eu vou trazer uma noção para ele, mas aí já vem junto, vamos chamar um terapeuta ocupacional para estimular as ocupações da vida? Sim, vamos as AVDs. Exato, vamos chamar agora um psicólogo para trabalhar a interação social, mas eu preciso dar um aparato cognitivo sustentado para ele conseguir aprender nas outras áreas também. Eu sempre gosto de dizer que para trabalhar com comportamento, eu preciso ter noção de como funciona o comportamento. Eu preciso saber fazer uma análise funcional do comportamento. Sim. Análise funcional é a gente pegar a unidade mínima do comportamento, que é a tríplice contingência, Sim. que ali contém antecedente, Sim. a resposta, que é o comportamento em si, e a consequência. O Sim. que está reforçando, o que está mantendo esse comportamento ali. Quando eu descobri a função, é atenção, minha criança está se jogando, batendo, mordendo, ele não é falante, ele é até verbal, ele aponta, ou ele não é verbal, ele nem aponta. Eu preciso fazer uma base cognitiva para ele compreender que é apontando que ele vai ter acesso àquilo ali. Mas para isso eu preciso ter uma base de análise do comportamento. Então, se um profissional tiver uma boa base de análise do comportamento, saber fazer uma avaliação funcional, saber olhar cognitivamente para essa criança, o que ela precisa, a gente consegue atender e fazer uma boa evolução no desenvolvimento. Independente do suporte. Independente do suporte.